Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Quando Deus levanta uma pessoa, seja homem ou seja mulher, ou seja quem for, Deus ele levanta e enche do Espírito Santo a vida daquela pessoa. E as práticas que era antes já não é mais. A pessoa começa a dar ouvido à voz de Deus e a pessoa começa a ser cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. A pessoa não vê a hora de chegar nas reuniões para adorar a Deus. E se tiver culto todo dia, ela quer buscar Deus todo dia. Ela começa a comer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus começa a ser o alimento para ela. A palavra de Deus começa a ser aquela água que mata a sede, porque ela está sedenta pela palavra. Mas a pessoa, ela está cheia do Espírito Santo, então tudo ela fala de Deus. 10 palavras que saem da boca dela, 11 é do Espírito Santo. A pessoa cheia da graça, cheia da autoridade, cheia da unção, cheia do poder. E ela começa agora a fazer a obra, ela se levanta. E o inimigo não está feliz com isso. E o que o inimigo vai fazer? Armar estratégias e laços para que essa pessoa venha sair da presença. Porque a intenção de Satanás é tirar aquela pessoa que é escolhida de Deus, da presença de Deus, para voltar a fazer a vontade que fazia antes. As obras dele, do inimigo. E aquela pessoa, se ela der ouvido à voz de Satanás, ela vai começar a se afastar da obra de Deus, porque quanto mais a pessoa busca a Deus, quanto mais a pessoa se envolve na casa de Deus, quanto mais a pessoa abre o coração para o Espírito Santo falar, menos tempo de pecar e de errar ela tem. Mas se a pessoa, por um momento, ouvir a voz de Satanás, seja em algo simples ou não, aquela pessoa já começa a se afastar de Deus, porque Deus não compactua com o erro e com o pecado e ela não percebe. Quer ver um exemplo? A pessoa cheia do Espírito Santo, acaba uma reunião, ela já quer que chegue logo a outra, e a outra. E tudo que o pastor e toda a palavra que ela está ouvindo, ela anota para chegar em casa, ela lê de novo a palavra, e ela fazer daquilo um estudo para a vida dela. Ela começa a jejuar, ela começa a orar, ela começa a se consagrar, ela é a primeira a chegar no culto, é a última a sair do culto, porque ela quer mais de Deus. E ela começa a ouvir a voz do inimigo, por um momento ela já não tem mais aquele prazer. Então a palavra de Deus, ela já não é mais o alimento para a vida dela. A palavra de Deus já não é mais sede para ela, porque ela ouviu a voz do inimigo. E aí ela já começa a entrar na igreja não como antes. Antes ela ia para a igreja para ouvir a palavra, para buscar, para ser cheia do Espírito Santo. Hoje ela já entra e já começa a reparar, os levitas não louvam bem. Ela já começa a entrar no conceito dela, nossa, essa palavra o pastor não está pregando bem. Ela já começa a olhar ao redor e fala assim, nossa, eu já não estou me sentindo tão feliz nessa igreja. Ou seja, ela já começa a entrar no conceito dela. Qual é o conceito dela? Ela começa a reparar coisas da igreja que não edificam a vida dela. Por quê? Porque já não tem mais o Espírito Santo. Antigamente ela chegava na igreja, ela sentava no primeiro banco. Hoje ela chega na igreja e já senta no último banco. Por quê? Porque do último banco para a porta é rapidinho. Então quando acaba a reunião ela já quer ir embora. Porque ela já não tem mais paciência de ouvir a palavra de Deus. E ela já não vai mais frequentemente nos cultos. Ela começa só uma vez na semana no domingo. E ainda olhe lá. E de repente ela já começa a se esfriar de uma forma que nem na Santa Ceia ela vai mais. Ou seja, já perdeu a presença do Espírito Santo. E aí a pessoa já não se alimenta mais. E o que acontece quando a pessoa não se alimenta? Ela fica fraca. Ela fica doente. Ela fica sem força. E aí entra a anemia espiritual. O crente que não come mais da palavra de Deus, que não se alimenta mais da palavra, um crente que não se alimenta e não tem mais sede da palavra, ele começou a ouvir a voz do inimigo, já não frequenta mais a casa do Pai, a casa de Deus, e o que acontece? Ele fica enfermo, ela fica enferma espiritual, uma anemia espiritual entrou na vida dela, e começou a fazer o que? Deixar o sangue fraco, deixar sua vida fraca, e a pessoa está prostrado, prostrada, não tem mais forças para se levantar, por quê? Porque já não tem mais forças para se alimentar. A pessoa até quer se alimentar da palavra, mas não tem mais força. Ela já não consegue mais sentir o gosto da palavra, porque é o Espírito Santo que dá o gosto da nossa vida. E ela já não tem mais o Espírito Santo para dar o gosto necessário daquilo que ela precisa na presença de Deus. E ela começa a se sentir fraca, e cuidado, que esta fraqueza e esta anemia espiritual por não estar mais comendo esta palavra, por não estar mais bebendo esta palavra, pode causar uma morte eterna. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Ezequiel no capítulo 18, no versículo 4. Olha só. E eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, diz o Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. E você? Como está a tua alma? Como está o teu espírito? Será que você está nessa situação? Você já não sente mais a presença?
Você já não consegue mais comer da palavra de Deus porque você não tem mais força? E aí a pessoa que não come da palavra de Deus, ela é obrigada, quando está com fome, a comer aquilo que o inimigo dá para ela. E aquilo que o inimigo dá para ela pode ser até saboroso no começo, mas quando cai no estômago, quando cai lá dentro, a pessoa começa a passar mal. Sabe por quê? Porque o inimigo nunca dá um alimento para a vida. Só quem tem um alimento para a vida, para te levantar espiritualmente falando, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Volte para o Espírito Santo. Volte para Jesus. Volte para Deus. Ei, não seja um enfermo espiritual. Não seja uma enferma espiritual. Não fique com anemia espiritual. E como que eu faço para sarar a anemia espiritual? Quando você volta a tomar o sangue de Jesus e quando você volta a comer o corpo de Jesus. Aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, tem parte comigo e eu com ele, diz o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like. O like é muito importante para notificar outras pessoas. O próprio YouTube notifica. Mas o mais importante, que você venha comer do corpo do Senhor, aquele que te levanta, aquele que tira toda anemia, aquele que tira todo embaraço, aquele que tira toda doença, e beber do sangue de Cristo, porque o sangue é vida. E a vida está no sangue, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.